Olá, por aqui, professor Jorge Huberson. Seja muito bem-vindo a esse módulo de Pricing. Respira aí que ainda temos muito conteúdo, né? Vamos trabalhar aqui com uma questão estratégica dentro de qualquer operação de marketplace, que é a questão de pricing, né? Então, o pricing, ou em bom português, precificação, nada mais é do que a arte de você, empreendedor, gestor de e-commerce, de marketplace, determinar o preço correto de venda dos seus produtos ou serviços. Isso você já sabia, né? Mas como que faz isso? Por que eu não estou tendo sucesso aqui na minha operação? Por que eu não estou tendo uma clareza aqui da parte de precificação dentro da operação? Provavelmente você não tenha controles financeiros adequados. A chave do sucesso aqui dentro da sua empresa, dentro da sua operação, é ter controles corretos, controles das suas finanças. E para isso, nós comentamos aqui algumas ferramentas de controles básico de finanças empresariais. Vamos dar uma olhadinha? Então, já comentamos, né, o caminho aqui da chave do sucesso, você ter controle das suas finanças, e é por isso que você precisa entender o fluxo, o caminho que o dinheiro faz dentro da sua empresa, né? Você precisa criar controles, relatórios, de modo que você possa lançar entradas e saídas nos seus controles financeiros. As entradas, né, a receita consolidada de todos os seus canais, e as saídas, tudo que você paga, tudo quanto é despesa, tudo quanto é custo que você tem. Bom, como é que eu faço isso, Jorge? Isso eu já sabia. Para fazer isso, você deve criar instrumentos, né, ferramentas que permitam que você planeje, organize, coordene e controle todos os recursos financeiros da sua empresa. A gente observa no mundo dos empreendedores alguns sintomas que são muito claros. Então verifique comigo se de repente você tem um ou mais desses sintomas aqui que a gente vai relacionar. Primeiro, você está sempre em dúvida se as informações do seu caixa, do seu estoque, banco, quantos a pagar, quantos a receber e se as despesas estão corretas. Puxa, eu não sei quanto que eu tenho em caixa hoje, né? Quanto que eu tenho de projeção ali de quantos a receber para a próxima semana, para a próxima quinzena, para o próximo mês, o mesmo para quantas a pagar e assim por diante. Você está sempre nessa insegurança, sempre nessa dúvida. Chega no final de um determinado período, por exemplo, ali no final do mês, você olha no espelho e você se faz uma pergunta. Você não tem certeza se a tua empresa, se a tua operação está operando com lucro ou prejuízo. Você sabe que teve faturamento, faturou, mas não sabe ali quanto que deu na última linha, se teve lucro ou prejuízo dentro da sua operação. Esse é um sintoma bem claro que você não tem controle efetivo das finanças. Ainda, você tem uma insegurança para formar o preço de venda, porque você não conhece profundamente quais são os seus custos e despesas da empresa. Você sabe por cima, mas você não tem um controle efetivo dos custos e despesas da sua empresa. Esse é um outro sintoma bem característico. Você não consegue, por exemplo, realizar projeções dentro da sua operação de curto, médio ou longo prazo, porque você tem uma ausência de projeção de fluxo de caixa. Você não sabe as entradas e saídas que vai ter para a próxima semana, para a próxima quinzena, próximo mês, próximo trimestre, próximo semestre, né? Você já deveria estar planejando o ano inteirinho, né? Planejando compras, projetando com seus fornecedores, né? Projetando os encaixes, né? De folha de pagamento, de aluguel, se você tem, de todos os custos, né? De todos os custos fixos e variáveis que você tem dentro da sua empresa, projetando com fluxo de caixa. Você desconhece o real valor e a quantidade de mercadorias em estoque. Você olha para o estoque, vê uma pilha de produtos lá, mas você não sabe financeiramente qual é o valor que ele tem e nem a quantidade, né, unitária de produtos que tem ali. Isso é um outro sintoma. E aqui um clássico, você eventualmente pode estar misturando os seus gastos pessoais com os gastos da sua empresa. Se você faz isso, a maioria sabe que não deve fazer isso, né, mas acaba ali no dia a dia, na correria, fazer isso. Então, você tem que parar imediatamente com isso e separar os gastos da empresa com os gastos pessoais, porque senão, chega no final do mês, você não consegue ter uma real clareza se a empresa, se a operação deu lucro ou prejuízo, se está misturando demais ali. Então, seus gastos pessoais devem ser cobertos de maneira profissional. Você deve ter um valor de retirada mensal ali que a gente chama de prolabor. Então, se você tem
alguns desses sintomas aqui que a gente conversou é porque o teu controle das finanças empresariais não está sendo efetivo. Então, talvez você tenha uma noção, talvez você até tenha algum controle lá, mas isso não está sendo efetivo, você não tem uma clareza total de cada um desses aspectos. E para combater isso, para te ajudar com isso, você precisa ter controles mínimos, instrumentos, ferramentas mínimas, que são essas que a gente está trazendo aqui para vocês. Então, ferramentas de controles básicos para as finanças empresariais. Primeiro, você tem que implementar, você tem que ter esses controles, todos esses, para depois a gente ir falar de precificação. Se você não entende os seus custos, se você não entende aqui esses controles mínimos, como é que você vai fazer a sua precificação? Então, primeiro tem que organizar a casa, tem que ter um caixa diário, tem que ter um controle de quantos a pagar, quantos a receber, tem que ter um controle efetivo bancário, da conciliação bancária, tem que ter uma projeção do seu fluxo de caixa, entradas e saídas, tem que ter a DRE, demonstrativo do resultado da empresa. E aí, com todos esses controles, você consegue gerar indicadores de desempenho, né? Não adianta você olhar só e comparar a receita, o faturamento mês a mês. Esse é um indicador. Mas será que a margem está saudável de cada um dos produtos? Né? Como que está o crescimento dos outros custos e despesas? Você tem que ter indicadores de todos os aspectos ali da sua empresa, ok? Vamos comentar bem rapidamente sobre cada uma dessas ferramentas aqui. Então, começando pela DRE, que é um relatório ligado à contabilidade. Se você tem um contador bom, se você tem um contador que é um verdadeiro parceiro, um consultor contábil para você, ele vai te ajudar todo mês ali a gerar a tua DRE, demonstrativo dos resultados do exercício. Se você tem a tua DRE, você tem clareza da última linha que a gente chama, né? Se no final daquele período teve lucro ou prejuízo. Você pode fazer isso trimestral, semestral, anual, mas a gente recomenda mesmo que você tenha uma DRE mensal para você ter um controle mais efetivo. Então, ali na primeira linha da DRE, você vai ter a sua receita bruta. O que é a receita bruta? É o teu faturamento daquele período que você está observando. Se for um mês, é o faturamento total que você faturou em todos os teus canais de venda. Né? Se você tem loja física, você vai colocar também, né? Mas em todos os seus canais de venda aqui é a primeira linha, a receita bruta. Por que bruta? Porque ali dentro ainda tem uma série de valores que você precisa descontar. O primeiro deles, que está ali na segunda linha, são os impostos, né, que você vai precisar recolher para o governo. Então, os impostos incidentes, de acordo com o teu regime tributário que você está. Né? Então, se for no Simples, você vai lá na tabela com o teu contador e vê em que faixa que você está, 6%, 8%, 12%, e vai calcular isso aqui, vai tirar. Né? Veja que você ainda não recolheu efetivamente para o governo esse valor. Né? Então, aqui não é exatamente o fluxo de caixa. Aqui é a DRE, você está projetando ali quanto vai ter de lucro ou prejuízo. Provavelmente esse imposto se for no Simples, por exemplo, você vai recolher no dia 20 do mês seguinte. Né? Então ainda tem um tempo, né? Fluxo de caixa é uma outra conversa. Aqui a gente está vendo o resultado, ok? Tirou os impostos, na terceira linha você vai tirar o CMV, custo da mercadoria vendida. Né? Então se você compra para revender, vai ser aquele custo, aquele valor que se paga para o seu fornecedor. Eventualmente, se você faz algum processo produtivo dentro da empresa, aí vai ser o custo de produção. Né? Então, você vai tirar o CMV aqui e vai chegar no que a gente chama de lucro bruto. Aí, ainda não é o final, ainda não é o líquido lá na última linha, porque você ainda vai precisar tirar aqui despesas diversas. Por exemplo, as despesas operacionais, as despesas que você teve eventualmente com vendas, né? As despesas que você tem eventualmente financeira, receitas financeiras, às vezes você tem alguma aplicação, alguma coisa vai entrar como receita, ou ainda as suas despesas gerais e administrativas. Tirou do lucro bruto toda essa sequência de despesas, aí sim você vai chegar no que a gente chama de última linha, se você teve naquele mês o seu lucro ou prejuízo operacional. Isso que é a DRE, é um dos instrumentos mais importantes aqui para você ter um controle efetivo. Mas você tem outros ainda. Você tem, por exemplo, o caixa diário, que vai controlar todas as entradas e saídas na periodicidade diária. Sim, dá trabalho, mas precisa saber. Aí você tem a receita diária e você tem a saída, né, as despesas, custos diário também. E ali precisa ter um controle efetivo. Qualquer coisa que você for comprar, foi no supermercado comprar alguma coisa ali que precisa para a empresa. Tem que ter o controle aqui dentro desse caixa diário. A gente chega nos dois irmãos aqui, contas a pagar, contas a receber.
Contas a pagar vai apresentar suas obrigações futuras e seus vencimentos, né? Então, comprou lá do teu fornecedor parcelado, você vai ter dentro do contas a pagar o desencaixe, né? Se foi lá em 3 parcelas, 30, 60 e 90, vai aparecer aqui dentro do contas a pagar. Então, você vai ter um controle mais efetivo aqui dos desencaixes. E o contas a receber, dentro do contas a pagar, não só fornecedor, vai todo o resto, né? Folha de pagamento, energia elétrica, telefone, tudo que você tem, vai projetar aqui mensalmente, né? Você já pode fazer uma projeção, inclusive, dos outros meses, de cada uma dessas despesas, desses custos. Chegamos no contas a receber, né? Você vai projetar aqui as receitas que você tem de todos os teus canais. Você pode abrir ali, de repente, por canais. Então, ele vai demonstrar os recebimentos a prazo e seus vencimentos. Aí nós chegamos aqui no controle do banco, né? Você tem que ter a conciliação bancária. Então, vai apresentar os resultados da conciliação bancária. Opa, aquela receita que eu tive lá em determinado canal, será que entrou na minha conta do banco? Você vai conciliar. E se entrou o valor correto, né? Aquela conta de energia elétrica, de telefone, que eu coloquei em débito em conta, foi debitado aqui no banco e foi debitado o valor correto. Enfim, você vai fazer uma conciliação bancária, porque vira e mexe pode aparecer ali algum valor que estava incorreto, aí você vai tratar em cima disso. E, para finalizar, chegamos aqui no fluxo de caixa, que vai consolidar todas as suas informações de entrada e saída. E vai dizer que, por exemplo, daqui a 15 dias, daqui a um mês, daqui a 2 meses, você vai ter um desencaixe ali, por exemplo, com o teu fornecedor. Você vai ter um desencaixe, uma saída ali com a folha de pagamento. Você vai, né? E assim todos os outros custos que você tem, você consegue ter um controle mais efetivo. E a partir de todos esses controles, você vai poder gerar indicadores de controle aqui das finanças da sua empresa, ok? Então, estão aqui, né, as ferramentas, o que precisa para você ter um controle mais efetivo da operação da tua empresa. Dá uma olhadinha nos vídeos que a gente vai colocando aqui, que sempre vamos estar indicando aqui alguma ferramenta, alguma planilha, algum aplicativo para você começar a ter um controle efetivo melhor aqui das suas finanças. Se você usa um RP, por exemplo, a maioria dos RPs tem lá os módulos. Tem o módulo comercial, que é onde você cadastra os teus produtos, onde você cadastra o teu estoque, né? Vai ter um módulo financeiro, que vai te ajudar a controlar a maior parte disso aqui. Se for um RP bem bom, vai controlar tudo isso que eu estou te falando. Inclusive vai gerar teu DRE automaticamente se você alimentar ali todas as informações certinhas dentro do teu RP. Precisa parar com esse negócio de ter o RP só para eventualmente emitir a nota fiscal, só para ser o faturador. Você paga lá um software que você não está usando nem a metade do potencial que ele tem. Por exemplo, o módulo financeiro, a maioria das empresas acaba deixando de lado dentro do RP e não faz. Eu acho que consegui mostrar aqui nessa introdução que você precisa ter esse controle financeiro para você ter uma visão mais clara da tua operação. Então, use o teu RP para isso também. Peça ajuda ao seu contador, peça ajuda à BD Consultoria, aqui nós temos profissionais que podem te ajudar com isso, né? Mas alimente ali o teu RP. Enfim, recado final aqui, arregace as mangas e comece a fazer controles empresariais, controles financeiros mais efetivos dentro da tua operação. Te aguardo no próximo módulo. Até lá!